Bom, gente, vou saudar agora aqui, já do outro lado da tela, para dialogar conosco, a advogada, mestre e doutora em Direito Penal e professora de Direito Penal e Criminologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Luciana Boatê, de novo aqui com a gente. Professora Luciana Boatê, bom dia. Estamos com dificuldade aí na conexão. Agora sim. Luciana, agora sim, voltou. Bom dia, Luciana. Acho que agora melhorou. Bom dia, prazer estar aqui com vocês, Anderson, ouvinte do Faixa Livre. Prazer sempre é nosso, viu, Luciana, te receber aqui. A gente está com um pouquinho de delay na sua fala, mas a gente vai tentar levar, assim, daqui para frente o nosso papo. Quero agradecer a sua presença para a gente tratar de um tema, como eu citei aqui ainda há pouco, tem tomado conta do noticiário aqui no nosso país, que é o tema da segurança pública, viu, Luciana? A gente teve 2 semanas atrás esse horror, essa chacina nos complexos do Alemão e da Penha aqui no Rio de Janeiro, 121 mortos, uma tragédia, um horror comandado pela polícia do Cláudio Castro, o governador do Rio, a maior chacina da história do país. E, obviamente, isso repercutiu em todo mundo. Levantou o debate sobre o tema da segurança pública em uma jogada claramente eleitoreira do governador do Rio de Janeiro. Ele quer conquistar votos para o Senado, para a disputa do Senado no ano que vem com o sangue do povo pobre. Daqui a pouquinho, Luciano, a gente vai se debruçar sobre alguns detalhes desse episódio, mas antes eu queria uma análise sua, mais geral, a respeito do que foi, disso que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, esse massacre à luz do dia, aqui perto de mim, inclusive, nos complexos do Alemão e também da Penha. Luciana, como é que você analisou esse episódio? Bom, Anderson, o Rio de Janeiro ele tem sido palco, né, de muita violência, de várias chacinas, historicamente, se a gente for buscar, e tem um comentário que uma aluna minha que pesquisou esse tema trouxe do jornal New York Times, dizendo que no Brasil as pessoas comumente conhecem a palavra massacre, ou seja, essa palavra massacre, chacina, ela é uma palavra que popularizou, porque já foram tantas, e a gente continua reproduzindo essa lógica de segurança pública violenta, absolutamente, né, violadora de direitos humanos, que desrespeita as pessoas, sem que se tenha conseguido jamais nenhum resultado positivo. Mas é como se o padrão, né, da ação das autoridades não pudesse ser questionado, porque quem questiona está defendendo bandido. Então, a gente não consegue nem debater a questão da eficácia, porque já é absolutamente provado que esse método violento, além de violar direitos humanos, ele não é eficaz em relação aos objetivos. Mas o que nós temos é uma reprodução. E o que nós vimos hoje, vimos 2 semanas, e seguimos vendo hoje, é uma lógica de uma política da direita, em especial da extrema-direita, que está buscando elementos a partir de algo que é real, que é o medo, né, da população, é o pânico, é essa demanda por segurança pública, que, na verdade, e aí é nisso que nós da esquerda precisamos refletir, né? Essa insegurança ela é causada pelas próprias estruturas do capitalismo, que é um capitalismo que não sobrevive sem os mercados ilícitos, é intrínseco ao funcionamento capitalista a existência de mercados ilícitos, e no caso da política de drogas, da criminalização, esse mercado ilícito é o que construiu, né, é o proibicionismo, a política de drogas que construiu esse cenário que hoje está sendo, vamos dizer, alvo de reproduzidas políticas de violência, né? O que nós não vemos ações de segurança. A ação da polícia no Brasil, com esse tipo de ação, nunca trouxe mais segurança. São ações que trabalham na perspectiva midiática de ações espetaculares. E aí o que tivemos na Penha foi algo que superou e muito, né, o que já se vinha de quantitativos de morte, logo depois do Supremo ter se dedicado na DPF 635, né, a essa análise. Como adequar uma política de segurança pública à Constituição e aos direitos fundamentais. E a resposta do governo Cláudio Castro, no caso, foi mais mortes. Então,
é algo que reproduz uma certa tradição de um enfrentamento que a gente sabe que não funciona, mas que gera saldo político, e, ao mesmo tempo, com isso, ele também contestou o Supremo, que eu não tenho dúvida, ele já vinha, Cláudio Castro já vinha trazendo algumas, e com isso resolveu também dar mais uma lacrada, por assim dizer, né, como se diz por aí. Sem dúvida alguma. A gente vai, inclusive, entrar nesse tema do Supremo daqui a pouquinho, como é que o STF tem discutido essa questão do massacre que a gente teve lá no Alemão e na Penha. Agora, o Luciano, juridicamente, o Cláudio Castro, ele pode ser responsabilizado de alguma forma por essas 121 mortes? Porque é evidente que não dá para naturalizar uma operação como essa. Você vê espaço para que o Cláudio Castro seja responsabilizado juridicamente por, pelo menos, parte aí dessas 121 mortes lá no Alemão e na Penha? Veja, do ponto de vista moral, de uma análise, né, política da situação, a responsabilidade dele é clara, porque é uma responsabilidade decorrente de quem comanda, né, do ponto de vista político. Chama atenção, e isso eu tive oportunidade também de falar, chama atenção a própria reação, as falas públicas do governador logo no momento e após a chacina, quando se tornou público, que ele diz que ele matou, a operação tinha sido um sucesso e que eram todos bandidos. Então, nesse sentido, eu não tenho dúvida que, politicamente, ele tem uma responsabilidade por essas mortes, porque, veja, nenhuma autoridade pode garantir que, numa operação como essa, todos sejam bandidos. Isso é uma afirmação que, por si só, pelo contrário, para mim, ela é uma confissão, porque foi esse o sentido. Ele entrou ali e comandou uma operação para matar supostamente traficantes, tá certo? Mas ele, em momento nenhum, reconhece os riscos da operação, e isso também temos que responsabilizá-lo. Porque, veja, ainda que fosse uma operação bem planejada, no sentido de proteção das pessoas, o que eu acho que não foi, né? Essas operações, elas apresentam risco já inicial, porque você está promovendo uma troca de tiros contra, né, um combatente ali que tem armamentos pesados e que tem o controle do espaço, o que corre o risco de pessoas que não estão envolvidas no conflito sejam alvejadas. Mas o governador, ele sequer afirma que poderia haver algum problema. Então, ele já vem com a sua fala construída. E, a partir daí, o que se tem de concreto? O que se tem é a necessidade de uma investigação, porque quem controla a investigação é o próprio investigado. Então, essa questão hoje, para se além da responsabilidade política, que para mim existe, já tem até um pedido de impeachment, né, que eu acho que deveria, sim, ser promovido no sentido de uma responsabilidade política da externalidade, afirmar, não aceitamos esse tipo de lógica de enfrentamento da forma como foi conduzido e que vem sendo vangloriado por esse governo. Agora, o problema é como, para além da atribuição de uma responsabilidade política, a gente pode, juridicamente, criar, ter elementos. E esse é o desafio do momento. O desafio do momento é poder-se ter uma investigação isenta, em primeiro lugar, em relação à identificação e mapeamento, aprofundamento das pessoas ali que foram alvo, também a verificação das câmeras. Então, é necessário e urgente que para uma investigação independente, que haja uma perícia independente, que haja acesso às imagens e a dinâmica ali do território, para que se possa efetivamente verificar, dentro daquela cadeia de comando, que, por exemplo, no caso do próprio Cláudio Castro, o que nós temos, além das responsabilidades por coautoria e participação, ou seja, quem contribui, quem dá ordem, responde penalmente pelo resultado. Mas nós temos também mecanismo de atribuição de responsabilidade, que é a responsabilidade do comandante. Isso está previsto no TPI, no Estatuto de Roma, nos mais graves crimes contra a humanidade. Justamente essas autoridades que são politicamente responsáveis, elas estabelecem uma política de morte. E o risco daquela política de morte é o número de pessoas que é vítima de uma operação, quando você tem alguém num cargo de poder,
né, que usa a própria estrutura e o armamento decorrente daquele cargo de poder, no caso aqui o governador, mas nós temos exemplos de crimes internacionais, que era o presidente da República, que é, né, quem controlava ali o órgão, seja militarizado ou não, que tem acesso ao armamento, e nesse sentido tem também uma construção jurídica que é a responsabilidade do comandante, que vai além da responsabilidade individual daquele que deu o tiro. Então, eu acho que aqui a gente demanda uma investigação isenta, o que, no momento, ainda não está sendo possível. É isso, é fundamental essa investigação isenta a respeito dos crimes que foram cometidos lá nas favelas, nos complexos do Alemão e da Penha. Luciano, eu citei ainda há pouco que esse episódio ele refletiu em diversos setores da sociedade, inclusive foi tema de uma audiência na quarta-feira da semana passada no Supremo Tribunal Federal, com o ministro Alexandre de Moraes em Brasília, que é o relator da DPF das favelas. Era o Edson Fachin, ele assumiu a presidência da corte, o caso caiu nas mãos do Alexandre de Moraes. Esse encontro teve duração ali mais ou menos de 2 horas e contou com a participação de 29 representantes de organizações já habilitadas nesse processo, nessa DPF das favelas. E você, Luciano, esteve na corte para participar dessa reunião. Eu gostaria que você primeiro detalhasse aqui para a gente como é que se deu esse encontro, essa reunião, o que é que foi discutido, que tipo de resultado essa reunião de vocês, militantes, produziu com o Alexandre de Moraes lá no Supremo Tribunal Federal. Enfim, fica à vontade. Então, em primeiro lugar, é importante dizer que o Alexandre de Moraes ele é o relator provisório dessa ação. Por quê? Porque ainda não temos a indicação do novo ministro. Então, acho que tem um contexto político aqui importante, que o novo ministro indicado por Lula vai assumir essa relatoria. O Alexandre de Moraes, ele assumiu porque ele é o mais antigo da turma. Então, antes dessa indicação, ele assumiu. Bom, e ele também ele chamou essa reunião em Brasília com os movimentos depois de ter feito uma reunião aqui no Rio de Janeiro com as autoridades. Né? No caso, essa DPF 635, chamada DPF das favelas, ela já foi julgada, ela chegou a uma decisão que foi per curiam, que se chama em latim, quer dizer, uma decisão consensual dos ministros do Supremo, não teve voto contra, voto favorável, e ela estabelece alguns mecanismos para se, de alguma forma, concretizar essa perspectiva de respeito à Constituição, ao mesmo tempo em que se tem uma política de segurança pública. Ou seja, se entendeu como compatível, né, a ideia de ter uma política de segurança pública com a Constituição, mas desde que respeitados determinados requisitos, dentre eles a proporcionalidade, dentre eles toda uma preocupação, né, com a proteção dos moradores, a questão das câmeras corporais, isso tudo, a necessidade de presença de ambulância, isso tudo está ali relacionado no acordo, na decisão final da DPF. Então, o Alexandre de Moraes, quando vem ao Rio, ele faz reuniões com o Cláudio Castro, até com o prefeito do Rio ele fez, no sentido de, pelo que ele nos narrou, de demandar e entender e pedir informações sobre aquele contexto. Tem uma informação que o Alexandre de Moraes perguntou para o governador, que eu acho importante trazer aqui, que é o seguinte, ele perguntou, então, governador, agora que essa operação, né, que o senhor diz que foi positiva e etc., já se encerrou, então o senhor pode garantir minha segurança se eu for agora para aquela região lá da Mata, da Serra da Misericórdia, para então fazer uma inspeção em loco? Ao que o governador respondeu, não, eu não tenho condições de garantir a segurança. Então, de alguma forma, o governador mostrou imagens, disse que estava atuando, mas responde ao ministro que a operação não resolveu o problema, como a gente sabe, né? Foi uma pergunta retórica, mas do ponto de vista político foi uma resposta importante. A partir, então, desse diálogo, ele convoca os movimentos, que são movimentos de favela, movimentos de pesquisa, né, que junto, no meu caso, eu representei meu laboratório de pesquisa em direitos humanos, nós temos também associações, né, de familiares, associações que trabalham com direitos humanos, organizações internacionais que acompanham casos de violações de direitos humanos que estão sendo julgados por cortes internacionais, como a chacina da favela Nova Brasília. Ou seja, nós temos aqui também, nessa chacina da Penha, com olho nessa investigação, tanto aqui que se pretende que haja uma federalização, uma investigação a fundo, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos também está de olho, porque já foi feita notícia desse caso.
E o que os movimentos trouxeram foram as informações das situações que aconteceram, em especial uma preocupação com os familiares que estão sendo alvo de criminalização. Ou seja, além de chorarem por seus parentes mortos, conforme isso foi um assunto que foi tratado muito importante, que foi a questão da movimentação dos corpos, né, dos próprios familiares terem retirado os corpos ali da mata e trazido para que eles pudessem ser enterrados. No caso, a reação do governo do Estado a isso foi a determinação da investigação desses familiares por um crime chamado fraude processual, o que é um absurdo, tá certo? Porque quem deveria ter cumprido os protocolos era a polícia. Uma vez que a polícia também não garantiu, né, que pudesse ser realizada perícia, você também impedir familiares de levarem os corpos, né, dos seus parentes é algo absolutamente inaceitável, imoral, além de não ser constitucional também. Garantir às famílias o direito ao luto e essa questão. Tanto é que o Alexandre de Moraes oficiou para suspender essa investigação contra os familiares. E tem um segundo ponto, que é o fortalecimento do Ministério Público. O Alexandre de Moraes, né, escutou todas as narrativas, as questões mesmo do como aquela operação impactou, né, a própria comunidade, os efeitos assim dessa tragédia, né, desse número enorme de mortos, como também o Alexandre de Moraes manifestou uma preocupação em garantir que o Ministério Público consiga fazer uma investigação independente. O que aqui nos traz uma questão. Será que o Ministério Público do Rio de Janeiro é capaz de conduzir essa investigação independente ou é necessário federalizar? Os movimentos têm trabalhado na perspectiva de demandar uma investigação independente, mas o que a gente sentiu do Alexandre de Moraes é que ele, até por ter trabalhado como secretário de Segurança Pública, etc., a linha dele é: vamos fortalecer o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para que o Ministério Público do Rio de Janeiro consiga fazer uma investigação. O problema é que o Ministério Público participou dessa operação. Então, ele está chancelando essa operação. Isso pode ser uma dificuldade muito grande. Luciana, o Ministério Público do Rio de Janeiro é um caso à parte. A gente tem falado muito a respeito disso aqui no programa ao longo dos últimos tempos, enfim. Eu queria saber de você duas coisas. Primeiro, o governador não garantindo a segurança naquelas regiões onde aconteceu aquela chacina, isso é muito simbólico a respeito de como o governador lida com a segurança pública aqui no Rio de Janeiro. E uma outra questão: o Alexandre de Moraes, ele em algum momento dessa reunião, desse encontro que ele teve com vocês na semana passada, deixou transparecer o que ele pensa a respeito desse episódio, dessa chacina, da atuação da polícia aqui no Rio de Janeiro? Ele deu ali algum tipo de opinião e falou a respeito disso? Vocês perceberam na fala do Moraes algum tipo de contrariedade, questionamento em relação à atuação da polícia aqui do Rio de Janeiro? Ele tem sempre uma preocupação da questão da imparcialidade, né? Assim, aquela postura, mas, isso é uma avaliação minha, né? Na minha avaliação, o Alexandre de Moraes está muito preocupado, nesse momento, em verificar o cumprimento da DPF 635. Ou seja, o foco dele, ele inclusive colocou isso, ele verbalizou isso. Eu acho que ele tá muito preocupado em manter a autoridade do Supremo e também em compreender essa dinâmica do Rio de Janeiro, que é uma dinâmica diferente, inclusive, em relação a outros estados. A minha sensação é que o Alexandre de Moraes, ele também fez algumas perguntas e questionamentos que me parece, ele tem uma grande preocupação em fiscalizar como a institucionalidade vai lidar com esse caso. Ou seja, ele tem consciência, né, da repercussão desse número de mortos, né, e da qualificação desse termo como uma chacina, logo após o momento em que o Supremo, nós temos aí meses depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, na DPF 635, e também uma preocupação, eu acredito, com esse grande número de chacinas, em especial no Rio de Janeiro. Ou seja, ele pode ser um aliado se ele estiver convencido da má conduta da polícia no caso. Só que ele ainda não está convencido. Por hora, ele está
agindo no sentido de garantir e oficiar. Ele é muito ágil, isso é muito importante, né? Ele é um relator muito ágil, então ele tá manobrando institucionalmente, eu acho que esse é o foco dele, para garantir a investigação. Eu não sei se ele tem, não me parece que ele tenha já uma opinião formada, mas ele sabe que tem procedimentos que extrapolam toda e qualquer lógica, em especial também, porque quando nós não falamos disso aqui, mas além da chacina, nós tivemos também problemas no IML, né? Pessoas sendo interrogadas antes, demora, enfim. Então, nesse caso, eu vejo, num momento, um relator que tem uma postura que procura, né, não procura tomar lados, o que é algo de um juiz, mas ele está cumprindo a sua função nesse momento, porque ele é muito também inteligente, foi secretário de Segurança. Então, ele sabe que esse momento da investigação é um momento de se preservar evidências e de ter ali essa garantia de que vai se apurar a verdade. E é isso que ele está buscando, mas não me parece ainda que ele esteja convencido, mas ele falou em questão de proporcionalidade, que preocupa muito ele a desproporcionalidade, mas ele também reafirmou que ele está muito preocupado com a atuação do Ministério Público, que no Brasil, desde a Constituição, ele fez essa análise de história, não tem cumprido o seu papel. Então, ele fez essa crítica aqui ao Ministério Público. Entendo. Erros foram cometidos em profusão nesse episódio. A grande verdade é essa, e é evidente que o Alexandre de Moraes está, acima de tudo, preocupado com essa imparcialidade que você citou aqui em relação a esse episódio. Vamos ver como é que o Supremo vai lidar com isso ao longo dos próximos tempos. Já há alguma outra reunião marcada lá no STF, Luciana, para tratar desse tema? Você me escuta, Luciana? Perdemos aqui a Luciana, não sei se ela está me ouvindo, ela travou a imagem dela, estamos com problema, estão percebendo que a imagem da Luciana está um pouquinho prejudicada. Isso é por conta da conexão, tá? A conexão dela está um pouquinho ruim, onde ela está, não sei se na casa dela, enfim. Vamos tirar aqui a imagem da Luciana, que está travada aqui na tela, vamos ver se a gente consegue retomar a fala da Luciana. Ainda estou com a imagem dela travada aqui, se ela estiver me ouvindo, inclusive eu peço, nem foi necessário pedir, ela já saiu aqui dos bastidores para tentar refazer a conexão e dar sequência aqui a esse papo conosco no Faixa Livre. Quero saber dela, obviamente, se já há outros encontros marcados lá no Supremo Tribunal Federal com o Alexandre de Moraes, com outros ministros, para tratar, obviamente, desse tema envolvendo a chacina aqui no Rio de Janeiro. E também quero a opinião dela sobre esse PL antifacção que a gente tem, está colocado, enfim, que está em discussão no Congresso Nacional. A Luciana tem horário marcado, daqui a pouquinho ela tem que nos deixar aqui, vamos ver se ela consegue retomar aqui a conexão. Ela está até, tá conectando aqui, vamos ver se a gente consegue fazer o papo com ela. Luciana, você me escuta bem? Agora estou escutando. Agora sim, vamos lá. Eu fiz um questionamento rápido aqui, deixa eu voltar aqui a imagem, pronto. Eu fiz um questionamento rápido aqui, Luciana, para saber se já há alguma outra reunião marcada lá no Supremo Tribunal Federal para tratar a respeito desse tema. Não há uma reunião, mas nós estamos fazendo, esses movimentos estão fazendo petições. E ontem foi protocolado um pedido importante, que a gente quer saber se as armas que foram usadas nessa operação, se elas foram acauteladas para perícia. Ou seja, então foi feita uma demanda do Alexandre de Moraes para que ele garanta, junto ao governo do Estado, informações sobre justamente a garantia de que a perícia vai ser feita. A perícia é essa que vai ter que ser feita não só nos corpos, mas também nos projéteis encontrados, no armamento, e para efetivamente saber o que aconteceu, né, aqui no Brasil a gente faz pouca perícia, infelizmente, né, mas a perícia ela é essencial justamente para essa investigação desses crimes em que tem-se muita dificuldade de poder fazer essas apurações. E foi feita essa demanda. Então, não tem previsão de nova reunião com Alexandre de Moraes, mas ele segue despachando. O governo do Estado pediu um adiamento de algumas informações, né, do prazo para enviar algumas informações. Então, acho que, por hora, ele vai ficar administrando na base dos pedidos de petição. Não acredito que ele chamará outra audiência tão cedo, a não ser que haja algum fato novo. Vai esperar aí os documentos chegarem, os prazos se dão, enfim. Luciano, eu sei que você está com horário restrito, daqui a pouquinho você tem que deixar a gente, mas eu rapidamente queria saber uma opinião tua a respeito desse PL antifacção que está em discussão lá na Câmara dos Deputados. Ia ser votado ontem lá
na Câmara. O Hugo Mota acabou deixando de votar isso, enfim, postergando essa análise para a próxima semana. Muita discussão em torno do texto do Guilherme Derrite, que é secretário de Segurança em São Paulo, voltou para a Câmara dos Deputados só para relatar esse tema, num conluio ali entre o Hugo Mota, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, enfim. O governo reclamou, a Polícia Federal reclamou do texto, a sociedade civil, especialistas. Como é que você avalia essa discussão, esse debate em torno do PL antifacção lá na Câmara? Bom, como todo projeto de lei criminal, né, ele deveria ser analisado com muito cuidado, porque não só pelos efeitos que ele pode causar, como muitas vezes você até quer, você tem uma intenção, aquele projeto, e quando você aprova, aquele projeto ganha uma outra dimensão. O que eu vi foi muita irresponsabilidade desse Derrite, né, de mostrar serviço, de dar uma resposta rápida, e ele quis também lacrar, né? Infelizmente, a política hoje é essencialmente baseada na lacração e menos no conteúdo. Então, a questão para ele era equiparar facção criminosa a grupo terrorista, porque isso facilita, isso está na linguagem, né? Na gramática da direita. Foi isso que também Cláudio Castro encaminhou lá para o governo dos Estados Unidos, etc. Então, tem muitos problemas técnicos, né? São condutas completamente diferentes, e fora que a consequência de você equiparar essas organizações criminosas ao terrorismo tem consequências econômicas internacionais muito grandes, né? Eles trabalham no oba-oba, né? Esse Derrite me pareceu uma pessoa assim, com pouco conhecimento técnico, porque ao também utilizar uma categoria como terrorismo dessa forma, como ele colocou, ele está impactando a própria economia brasileira, porque terrorismo internacionalmente é uma classificação muito grave, muito séria e muito especial, né? Ele está banalizando um conceito de organização criminosa, e com isso entrou naquela questão da disputa entre Polícia Estadual e Polícia Federal, o que também de uma forma absolutamente ignorante, porque eu diria realmente algo que foge de qualquer análise razoável, porque o que nós temos falado é que necessita de uma maior integração das polícias estaduais com as federais. Ele quis retirar a Polícia Federal ou dificultar o trabalho da Polícia Federal, submetê-lo à autorização dos governadores, e o que eu sei, a última notícia que eu sei sobre isso, é que ele já está no quarto texto, que ele já apresentou outros 3, que não deu certo, e até o PL, até na extrema-direita, falou, meu amigo, tu não tem condições de resolver isso, vamos baixar essa bola, porque eles acharam, ele achou que ia estar com a bola na cara do gol, ia chutar, né, e ia fazer o gol, só que ele chutou várias bolas fora, e hoje não consegue sustentar, né, esse relatório dele nem na sua própria base, né? Então, um cara que, sinceramente, não deveria, né, tá com essa... O Hugo Mota errou, ou talvez o objetivo seja até esse, né, tumultuar o processo para ganhar mais poder, né? Mas, de fato, foi uma escolha infeliz essa de Derrite, que ele já não é bom secretário de segurança onde ele trabalha, que dirá como deputado federal, né? Ele que é um ex-capitão, né? Ele produziu ontem a 4ª versão do texto, às pressas, para tentar trazer ali questionamentos que eram feitos pelo governo. Nem a oposição, nem o próprio governo aceitaram esse documento. O Mota foi obrigado a transferir essa votação para a próxima terça-feira. Enfim, vamos ver se um texto como esse, que é rejeitado por governo e oposição, vai ainda ser votado lá na Câmara dos Deputados. Professora Luciana Boatê, muito obrigado pela sua presença aqui. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado, você tem compromissos aí, mas em breve a gente volta a tratar desse tema da segurança pública contigo aqui no programa. Um bom dia para você e um bom trabalho. Bom dia. Bom dia, até a próxima. Conversamos aqui com Luciana Boatê. Luciana Boatê, que é advogada, também mestre e doutora em Direito Penal e professora de Direito Penal e Criminologia na Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ.